Assim diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 23 a 25. Quantos acharam? Diz assim, olha: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para longe se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Santo Deus, nós já queremos agradecer ao Senhor, porque desde o momento que chegamos neste lugar, o Teu Espírito tem ministrado aos nossos corações. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus zeloso para com seus filhos. O Senhor nos fez lembrar, o Senhor nos fez refletir, o Senhor nos fez, Senhor, atentar até mesmo para o que temos feito, Pai. E agora, Senhor, nossa alma vai se aquietar, porque o Seu Espírito, Pai, vai ser um com o nosso Espírito, e o Senhor vai nos suprir num pão fresco que desce do céu nesta hora, Pai. Um alimento, Pai, que vai saciar-nos, vai nos fortalecer, vai nos confortar e vai nos direcionar. Fala conosco, Pai. Que a palavra, Senhor, encontre o nosso coração como uma boa terra nessa noite. Que nós possamos, Pai, ao receber essa palavra, Senhor, guardá-la, Senhor, de forma tão especial, porque nós vamos ver o fruto dessa palavra frutificando em nossa vida, Pai. Assim eu creio e declaro no nome de Jesus. Amém, amém e amém. O poder da palavra ouvida. Olha só, Tiago, ele diz que aquele que ouve a palavra e não pratica é como alguém que olha, que se contempla no espelho, vê a sua imagem e depois sai, se afasta do espelho e já não lembra mais do detalhe do seu rosto. É fácil você olhar no espelho, né? E você saber como você é, cada detalhe. Mas talvez se você pegasse um papel e tentasse desenhar a sua imagem, você se perderia. Ah, mas eu não sou um bom desenhista. Mas você se perderia. Por quê? Porque a gente não está olhando. Uma coisa é você ver, outra coisa é você tentar só imaginar. A palavra diz que aquele que ouve e pratica, ele é bem-sucedido em tudo que realiza. Por quê? Porque uma vez que a palavra é praticada, então se eu ouço a palavra e eu pratico aquilo que eu ouvi, eu vou ser bem-sucedido. Por quê? Porque eu vou ser conduzido, guiado, inspirado pela palavra que eu ouvi. Abraão estava lá no meio da sua parentela e ele recebeu uma palavra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Se Abraão tivesse ouvido aquela voz e não tivesse levantado acampamento e tivesse ido, ele não seria o pai da fé. Ele não teria vivido a promessa na velhice da sua esposa, gerarem um filho e serem pai de uma grande nação. Por que ele viveu tudo isso? Porque ele ouviu a palavra, ele creu na palavra e ele se movimentou através da palavra. Amém? O poder da palavra ouvida. Deuteronômio diz, vamos lá, rapidinho, Deuteronômio, bota aí, presbítero Paulo, Deuteronômio 28:1. A palavra de Deus, ela tem, segundo Tiago, a palavra tem que ser ouvida e praticada. Se você quer ser bem-sucedido em tudo que você realizar, você tem que aprender a ouvir a palavra e a praticar a palavra que você ouviu. Amém? Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvires
a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Há uma diferença, isso aqui eu já falei para você, já te ensinei, há anos eu venho te ensinando. Há uma diferença grande entre ouvir e escutar. O Senhor diz que nós precisamos ouvir. Vocês estão aqui me ouvindo agora. Por que vocês estão me ouvindo? Porque toda a atenção de vocês está naquilo que está sendo dito. Mas isso não te impede de você estar escutando o barulho do ventilador. Não impede de você estar escutando o carro que passa ali fora na rua. Você está escutando. Por que você só está escutando? Porque a sua atenção não está naquilo. Quando nós ouvimos, nós botamos toda a nossa atenção naquilo que está sendo comunicado, amém? Então o Senhor diz que nós temos que ouvir atentamente, nós temos que estar atentos àquilo que está sendo dito. Por quê? Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, é uma palavra ungida, a palavra diz que ela é vida e é espírito. Nós acabamos de louvar aqui o quê? Uma só palavra que Deus mandar, vai fazer o quê? A minha vida mudar. Um certo homem foi até Jesus falar sobre o servo dele que estava adoecendo, que estava doente, e Jesus falou, tá bom, eu vou lá. Ele falou, não vá não, centurião, não vá, eu não sou digno que você vá na minha casa, libera só uma palavra em direção ao meu servo, porque eu sou homem de ordem, e quando eu digo a um servo meu, vai, ele vai, se eu disser fica, ele fica. Então aquele homem conhece o poder da palavra, ele falou, libera uma palavra. Amém? Nós temos que entender que a palavra, ela não sai vazia, ela não sai sem destino, ela tem um destino, ela tem uma unção, ela tem um poder acoplado nela. Por isso eu tenho que ouvir essa palavra atentamente, eu tenho que viver a minha vida segundo aquilo que eu ouvi. Nós já estamos aqui há vários dias, há vários domingos, ouvindo uma palavra que sai do altar, nos direcionando para o novo tempo. Se nós estivéssemos praticando um pouco da palavra que nós ouvimos aqui nesses sei lá quantos domingos já, nós já estaríamos vivendo um novo tempo. Eu não posso ser negligente em ouvir e não praticar. Porque a palavra que eu estou ouvindo não é a palavra de um homem qualquer, não é a palavra de uma mulher qualquer, porque se você está aqui sentado, ouvindo a palavra, que você fica aqui 45 minutos a 1 hora, ouvindo uma palavra, e você toma essa palavra como uma palavra de uma mulher ou de um homem falando, você vai sair daqui e não vai acontecer nada na sua vida. Mas se você está aqui sentado, ouvindo, diga ouvindo, atentamente, e recebe essa palavra como vinda de Deus, e você decide praticar essa palavra durante a semana toda, você será bem sucedido em tudo que você se lançar. Porque o que vai te respaldar? A própria palavra que você ouviu. Amém? Gênesis capítulo 12, a gente viu 1 e 2, que fala exatamente sobre isso. Abraão, sai da parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, você será abençoado. Por quê? Porque vai ser conduzido pela palavra. Você lembra que Abraão foi e levou com ele quem? A Ló. E enquanto Ló esteve com Abraão, ele não ouviu mais nada. Porque apesar dele ter levantado acampamento, ter saído, ele não praticou a palavra na totalidade. Olhe para o seu irmão e diga assim, é ouvir e praticar na totalidade. Amém? Não dá para você dar jeitinho na palavra que você ouviu. Não dá para você falar assim, mas isso aqui não, isso aqui, adequar e adaptar. Olha para o seu irmão e diga assim, a palavra ouvida tem que ser praticada na íntegra, na totalidade. Não dá para adaptar nada nela. Amém? Você entende isso? Praticar significa exercitar.
guardar. Então, quando eu pratico, eu estou o quê? Efetuando exatamente aquilo que me foi direcionado. Não dá para o Rafael aprender na sala de aula, fazer uma equação, chegar em casa, ele praticar fazendo de outra forma. Ele tem que fazer exatamente da forma que ele aprendeu, da forma que foi orientado para fazer. Amém? Na íntegra. Praticar a palavra, praticar aquilo que Deus falou ali. Não vai te agradar? Amém, querido, não te agrade, mas pratique. Não é o que eu queria fazer? Paciência, pratique. Não é do jeito que eu imaginei? Não importa, pratique. Faça exatamente como Deus falou para você fazer. Amém? Mas não vai agradar fulano. Não vai agradar. Não importa, você não está aqui para agradar fulano ou cicrano. Você está aqui para ser bem sucedido em tudo que você se lançar. Você está aqui para viver a promessa de Deus. Se Abraão ficasse, enquanto ele ficou improvisando, ele não entrou na terra da promessa. Ele se distraiu, fazendo um monte de bobagem, até chegar o momento que Ló foi para lá, ele foi para cá, e Deus voltou a falar com ele. Quando a palavra é ouvida, nós precisamos ser tomados, possuídos por essa palavra. A palavra precisa me movimentar. Tudo que eu fizer vai estar em comunhão com a palavra que eu ouvi. Aleluia. Vai estar em concordância com a palavra que eu ouvi. Se a palavra diz direita, eu não posso ir para a esquerda. Se a palavra diz sobe, eu não posso descer. Se a palavra diz entra, eu não posso sair. Amém? Se a palavra diz fique quieto, eu não posso sair por aí falando. Se a palavra diz faça alguma coisa, eu não posso ficar parado. Saiba que se a sua realidade não está, se a tua realidade impede que a promessa se cumpra na sua vida, Deus vai lá e muda a sua realidade, porque a promessa vai se cumprir. João 1:1 diz assim, olha: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por que há poder na palavra ouvida? Quando eu estou dizendo a palavra ouvida, eu estou dizendo que a palavra ouvida é a parte de Deus, tá? Não é a palavra que você escuta no jornal, não é na palavra que você ouve na rodinha lá dos seus amigos lá, a maior parte ímpio, não é a palavra que sai de uma boca de uma pessoa que é contra a sua fé. Quando eu falo da palavra ouvida, é a palavra que sai da boca de Deus. Amém? A palavra de Deus. A palavra, Deus é a palavra. Ela é uma palavra fiel, uma palavra verdadeira, uma palavra poderosa. Por quê? Porque é o próprio Deus. A palavra é Deus, Deus é a palavra. Amém? É isso que a palavra de Deus está nos falando no livro de João. Jó, no momento que ele estava ali passando por todas as dificuldades, ele abre a boca e fala que ele só tinha uma certeza. A certeza é que Deus pode tudo e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ele tinha uma certeza. Você precisa ter certeza, convicção de quem é Deus. Se Deus está falando, não há dúvida no meu coração, não há dificuldade em praticar algo que Deus está falando. Amém? Talvez você tenha dificuldade em praticar alguma coisa que alguém fale para você. Se eu fosse você, eu ia por esse caminho assim. Mas quando Deus fala, Ele pode falar de várias maneiras, inclusive através de uma pessoa que o representa. Não há dúvida no meu coração em praticar essa palavra. Não há nenhum questionamento. Por quê? Porque eu sei que é Deus falando. E se Deus está falando, eu confio naquilo que Deus fala. Porque em Mateus 4:4, o que diz? No livro de Mateus 4:4. O ano está acabando, mas a palavra, ela não vai acabar à meia-noite. Amém? Jesus, porém, respondeu: está escrito. Você pode ler comigo? Não só de pão viverá o homem, mas
de toda palavra que procede da boca de Deus. O homem não vive só do pão. O pão é o alimento que nos sustenta, não é verdade? É através do pão que a gente come. Pão, quando eu digo, é comida, né, em geral, o alimento. A gente tem força, a gente tem sustento e a gente tem condições de nos mantermos de pé, trabalhar e vivermos. Assim como da palavra que sai da boca de Deus nos alimenta, alimenta o nosso espírito. E o Senhor falou ao meu coração assim: olha, o que ouvimos, preste atenção, amados, o que ouvimos nos alimenta. O que nos alimenta, nos sustenta. O que nos sustenta, nos dá força. O que nos dá força, nos mantém de pé. E o que nos mantém de pé, nos enche de paz, alegria e esperança. Amém? Em outras palavras, a palavra ouvida, a palavra que sai do altar, cheia de unção, de direção, ela nos alimenta. E porque essa palavra nos alimenta, ela vai nos sustentar. Assim como o pão que a gente come nos sustenta, ela nos alimenta e nos sustenta. E aquilo que nos sustenta nos dá força. E o que nos dá força, os que nos dá força nos mantém de pé. E o que nos mantém de pé nos enche de paz, nos enche de alegria e de esperança. Salmo 119, versículo 105. Leia comigo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aí Deus falou ao meu coração: o que nos guia, que é a palavra ouvida tem que nos guiar, amém? O que nos guia, nos conduz na direção certa. O que ilumina os nossos passos, não nos deixa tropeçar. Se a palavra ouvida, a palavra que eu ouvi, que saiu da boca de Deus, ela me guia, eu vou para a direção certa que eu tenho que ir. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E se a palavra ouvida, que saiu da boca de Deus, ela vai iluminar os meus passos, eu não vou tropeçar. Amém? Eu não vou tropeçar. Por quê? Porque eu tenho a palavra ouvida, que eu ouvi atentamente, que se apossou de mim, das minhas ações, dos meus pensamentos, das minhas decisões, das minhas escolhas, porque tudo que diz respeito a mim tem que estar em concordância com a palavra que eu ouvi. Amém? Tem que estar de acordo com a palavra que eu ouvi. E tudo isso, esse conjunto, essa palavra ouvida, praticada, que vai me guiar, que vai me alimentar, sustentar, vai me dar força, vai me colocar de pé, e vai me encher de paz, alegria e esperança, que vai me guiar para o caminho certo, que vai iluminar os meus passos para mim não tropeçar, vai fazer com que eu chegue nesse momento de viver esse novo tempo que Deus me prometeu. Porque Deus não despede os seus sem alimentá-los. Jesus, num dia onde tinham várias pessoas ouvindo Ele pregar, pessoas que ouviam atentamente a pregação de Cristo, sentados ao léu no chão, debaixo de um sol escaldante, Jesus olhou e falou para os seus discípulos assim: a gente tem que alimentar esse povo. Aí um deles falou assim: mas Senhor, a gente não tem pão para esse povo todo, não? Mesmo que a gente tivesse aqui uns 200 denários de pão, não ia ser suficiente. Jesus disse: nós não podemos liberá-los com fome. Deus nunca libera os seus com fome. Ele sempre alimenta através da sua palavra.
A palavra ouvida, ela tem todo o poder que você precisa para que, ao ser colocada em prática, portas se abram, escape se manifeste na sua vida, que a cura se torne algo real, que as cadeias se quebrem, que a provisão chegue até a mesa. A palavra ouvida, anunciada, e quando a gente atenta para ouvi-la de forma que ela precisa ser ouvida, essa palavra praticada por cada um de nós, não importa o tamanho, a idade, não importa a condição, a única coisa que a gente precisa é fé, porque sem fé nós não veremos a glória de Deus. Se a palavra foi anunciada, e eu tomei essa palavra e pratico essa palavra, independente do se eu quero ou se eu não quero, se ela me agradou ou não me agradou, não importa, porque muitas das vezes a palavra vai nos confrontar, a palavra ouvida vai ser desagradável de ouvir. Por quê? Porque ela vai nos expor. Às vezes a palavra de Deus coloca um espelho diante de nós. Hoje a palavra ouvida, que a gente ouviu desde a hora do louvor, foi Deus nos lembrando que vocês não estão mais profetizando sobre as circunstâncias. Por que vocês estão aí reclamando, murmurando, se lamentando, enquanto vocês deveriam abrir a boca? Se você abrir a boca diante do vale de ossos secos, esse vale deixa de ser seco. Amém? A palavra ouvida aqui, ela foi liberada de várias formas, através dos louvores, da oração, de tudo que nós fizemos até agora. Deus está falando, Deus está bradando, Ele está falando. E se eu sair daqui e começar a praticar essa palavra, eu vou ser bem sucedida, amém? Eu vou ver o poder de Deus operar, eu vou ver os ossos saindo de todos os cantos. A palavra do Senhor diz que estava seco, estava tudo misturado, e quando ele acabou de profetizar, ouvia-se barulho de ossos, os ossos procurando os seus encaixes. Olha, quando você começa a profetizar, tudo que está fora de ordem começa a procurar a ordem, começa a ficar em ordem, começa a procurar o encaixe. Amém? E o que era impossível começa a ser possível, porque não vai juntar o osso da perna, não vai se juntar ao cotovelo. O osso do dedo da mão não vai ficar no pé. Você não vai ver um ser deformado ali diante dos seus olhos, não. Vai ser o osso se encaixando aonde ele tem que estar. Se você abrir a boca para profetizar, se você começar a ouvir a palavra anunciada por Deus, e começar a praticar, e começar a dar voz a essa fé, essa palavra, você vai ver cada coisa se encaixando no seu devido lugar, na perfeição que Deus quer que seja. Olhe para o seu irmão e diga assim: acredite, Deus quer que a sua vida seja boa, agradável e perfeita. Não importa o que aparenta ser, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Amém? Ouça a palavra atentamente, não duvide da palavra, ela é a voz de Deus. Pratique essa palavra, faça como Deus disse para fazer. Assim disse o Senhor, então assim eu vou fazer. E você será bem sucedido, e você vai experimentar o novo tempo de Deus, algo que você nunca sequer imaginou que fosse possível. Amém? A maior parte dos grandes testemunhos de homens e mulheres de Deus são frutos de ouvirem a palavra e praticar. Nós acabamos de ouvir agora na mensagem da oferta uma mulher que tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite e uma sentença sobre ela e sobre o filho dela: iam comer e iam morrer. Mas chegou alguém com uma palavra. Diga glória a Deus. Fala assim: Senhor, toda vez que eu estiver numa situação de quase morte, envie alguém com uma palavra, Senhor. Mas alguém de Deus, porque eu vou me alimentar dessa palavra.
E o que eu me alimento vai o que? Me sustentar. E o que me sustenta vai me fortalecer. E o que me fortalece vai me fazer ficar de pé. E ao ficar de pé, querido, eu vou me encher de paz, de alegria e de esperança. Olha para o seu irmão e diga assim: há esperança para o seu futuro. Há esperança para o seu futuro. Há esperança para você fechar esse ano diferente do que você está pensando que vai fechar. Ainda há esperança para você viver um grande milagre. Há esperança para chegar, para os ossos começarem a se juntar em perfeição. Diga, vai ser em perfeição. Diga, vai ser em perfeição. Vai ficar cada coisa no seu devido lugar, em perfeição. Porque tudo que o meu Senhor faz, Ele faz perfeito. Se você crê, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Diga, tudo que Deus faz, Ele faz perfeito. Amém? Levante sua mão para o céu, querido. Comece a declarar aí no seu lugar: Senhor, eu ouvi a palavra. Eu não escutei não, Senhor. Eu ouvi atentamente. Desde que o Senhor começou a falar, eu estou atento à tua voz. Senhor, eu creio que se eu ouvir e se eu praticar, eu serei bem-aventurado, bem-sucedido no que eu me lançar. Eu vou ser guiado pelo caminho certo, pela palavra que eu ouvi. Eu vou ser iluminado pela palavra e eu não vou tropeçar, Senhor. A palavra, Senhor, vai me alimentar. A palavra vai me sustentar. Ela vai, Senhor, me dar força. Ela vai me fazer ficar de pé, Senhor. E o meu coração vai se encher de paz, de alegria e de esperança, Senhor. Eu amo a tua palavra. Se o Senhor diz que eu tenho que profetizar, eu vou profetizar. Se o Senhor diz que eu tenho que chamar a existência que não existe, eu vou chamar a existência que não existe, Senhor. Eu vou andar segundo a tua palavra, Pai. Espírito de Deus, a tua palavra é vida e é espírito, Senhor. A tua palavra me guia, a tua palavra me alimenta, a tua palavra me sustenta, Senhor. Há poder na palavra ouvida, Senhor. E eu não estou aqui perdendo tempo, Senhor, sentado aqui neste lugar, Pai, somente escutando, Senhor, um louvor, uma música boa, escutando, Senhor, uma palavra gostosa de se ouvir. Não, Senhor, eu estou ouvindo o meu Senhor falar. Eu estou ouvindo o meu Senhor falar, Senhor. O que o Senhor diz a respeito da tua família, querido? Que a tua família é bendita nele. O que o Senhor diz a respeito dos teus filhos, que os teus filhos são a tua herança. O que o Senhor diz sobre a tua saúde, que pelas chagas de Cristo você foi curado, que Ele levou sobre Ele as suas enfermidades, que você está sarado. O que o Senhor diz a respeito dos teus pecados, pecados que você cometeu e você se arrependeu, o Senhor diz que eles estão perdoados. Não deixe o inimigo dizer: você está colhendo frutos do pecado, você está colhendo frutos do que você fez. Oh, aleluia. Se um dia você semeou uma semente podre, hoje você semeia uma boa semente. Aleluia. Abra sua boca, querido. Nós estamos aos 17 dias do mês de novembro, no ano do novo tempo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, eu quero viver esse novo tempo. Porque se um dia eu fui ouvinte, Senhor, negligente, se um dia eu ouvi e não pratiquei, eu peço perdão nessa hora, Senhor.
Se eu esqueci as palavras que o Senhor falou no meu coração, Pai, durante todo esse tempo, Senhor, se eu esqueci, Pai, se eu me distraí, Senhor, se eu ouvi, Pai, palavras que não são as suas palavras, se eu ouvi palavras, Senhor, do enganador, do mentiroso, se o enganador, o mentiroso, Senhor, usou a boca de alguém, Pai, para trazer uma palavra, e eu me alimentei dessa palavra, Senhor, eu peço perdão, ó Deus, porque a única palavra viva, que tem poder para me alimentar, sustentar, me dar forças, encher meu coração de paz, alegria e esperança, é a palavra que sai da tua boca, Senhor. É a palavra que sai da tua boca, Senhor. Nenhuma outra palavra traz vida, Senhor. Nenhuma outra palavra refrigera a alma. Nenhuma outra palavra tem o poder de mudar ambientes, circunstâncias, Pai. Só a tua palavra, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Nessa noite, eu me comprometo, Senhor, diante do teu altar, em ser ouvinte e praticante da tua palavra, sem reservas, sem adaptações, sem desculpas, sem justificativas, ouvinte e praticante, porque somente os ouvintes praticantes são bem-sucedidos, Pai. Os ouvintes negligentes, Senhor, eles não vivem a vitória, Pai, mas aqueles que praticam a tua palavra são vitoriosos, são mais que vencedores. E nós queremos viver, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. E aquele que crê e assume esse compromisso de ser ouvinte praticante, diga amém, amém e amém. Aleluia! Aleluia! Comece a declarar, comece a dar voz à sua fé. O reino se abala, os povos se curvam, a boca se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Se abala, os povos se curvam, a boca se abre, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.
bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. 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 A tua igreja te